Boa noite, galera. Hoje finalmente vamos iniciar nosso treinamento. A princípio, meu pensamento era iniciar um treinamento troubleshoot, né, que é resolução de problemas. Só que eu vi que tem uma galera que está querendo entrar na área, iniciando agora, nunca entrou no aerogerador, se interessando pelo treinamento. Então, eu vi que seria interessante a gente iniciar do básico e ao decorrer do treinamento se aprofundar mais e no final vai sair todo mundo ganhando, né? Porque às vezes, apesar de tem uma galera aí que já tem experiência em montagem, manutenção, mas às vezes alguns detalhes que não tinha prestado atenção ainda, né? Aprende ou troca informação aqui. Então vamos iniciar nosso treinamento. Falar um pouquinho aqui da minha experiência, né, com comissionamento e grandes corretivos. Estou na eólica desde 2017, que eu venho aí em serviços de comissionamento e grandes corretivos. Já participei aí de alguns projetos, esses projetos só comissionamento, né, que eu listei abaixo. E é isso, vamos iniciar agora. Vamos aqui de introdução. Ao decorrer do treinamento, vamos aprender o funcionamento dos principais componentes de uma turbina eólica. As turbinas eólicas são compostas pelos seguintes grupos principais, né? Que é torre, nacelle e rotor. A torre localizada em uma base no solo que suporta todo o peso da nacelle e do rotor. E a nacelle localizada no topo da torre. E o rotor localizado na frente da nacelle. Temos aqui uma animação. Vou dar o play aqui para vocês. O rotor, composto do hub e as três palas e o sistema de pitch, nacelle e a torre, formando os três grupos principais, né? A principal função da turbina eólica é a conversão de energia eólica em energia elétrica, ou seja, as pás absorvem a energia cinética do vento, a energia absorvida é transformada em energia mecânica, e no gerador a energia mecânica é transformada em energia elétrica, adequada às condições da rede elétrica em geral. Dependendo de onde o país aí que o aerogerador tiver instalado, vai ter umas condições de qualidade de energia, frequência, tensão, entre outras coisas. Aqui nessa figura aqui a gente tem uma mostra aqui, né? Em vermelho seria energia cinética do vento e transformação em energia mecânica. Depois transformação em energia elétrica, né? Pelo gerador e pelo transformador energia elétrica em elétrica, né? Que é uma energia de baixa tensão para alta tensão. Vamos iniciar agora, sair da parte de introdução e vamos falar um pouquinho agora da torre, né? Baseia-se em uma estrutura de aço tubular ou concreto. É em forma de tronco cônico que contém dentro plataforma, escada, elevador, iluminação de emergência. Na, nas torres de aço, dependendo da altura, pode ser 3, 4, 5 tramos, né? Tramos é cada parte da torre é chamada de tramo, né? Varia 30, 40 metros. Minto, varia entre 30 metros, 20, 26 metros, 28, né? Cada tramo.
dependendo da altura da torre. E nessa figura aí mostra, né, em vermelho embaixo seria a fundação e a torre. E na figura também tem uns cortes, né, que a gente pode observar as plataformas, escada. E a fundação, né? Essa fundação aí da foto foi lá em Serra do Mel, numa obra da Gamesa, aonde a torre tem 114 metros, mais 6 metros da base. Essa base aí tem 6 metros de altura, então totalizando 120 metros, que seria a altura total da torre, né? Juntando com a fundação. As fundações padrão são do tipo laje de concreto, né? Consiste em uma base de apoio, um pedestal e uma ponteira de metal embutida no concreto. Para cada local será necessário revisar a característica do terreno, juntamente com os dados do vento, para selecionar a fundação mais adequada. Ou seja, meses antes, ano antes da implantação do parque, viabilização do parque, é feito um estudo de vento no local para ver se aquele local é viável colocar uma turbina. Também é feita a análise de qual turbina é mais apropriada para o local e também o tipo de fundação e a altura da torre. É feito todo através desse estudo, previamente é possível escolher esses detalhes. Aí, as principais funções da torre e da fundação são transmitir a carga do conjunto nacelle e rotor para o chão através da fundação, permitir o acesso ao pessoal de serviço até a nacelle e serve como uma conexão de aterramento para a estrutura da nacelle e elementos superiores. Além disso, todo o cableado, né, que liga de potência, de comando que liga o painel ground com os painéis do top, também vão pela torre. Agora vamos iniciar aqui e falar um pouco da nacelle, né? Compartimento instalado no alto da torre é o componente com maior peso do sistema, né? Dependendo do fabricante do aerogerador. Tem alguns fabricantes que não tem caixa multiplicadora, o aerogerador, e o gerador vai no rotor. Então, geralmente esse tipo de sistema adotado pela Volkswagen, pela WEG, geralmente o rotor é a parte do sistema com mais peso. E o grupo nacelle é dividido entre essas partes principais, né? Que é a carcaça, sistema de orientação, bastidor chassis, eixo principal, multiplicadora, acoplamento, gerador, transformador, painéis, sistema hidráulico e sensores e elevação de carga. Carcaça, vamos iniciar. É a cobertura que envolve os principais sistemas, características. É feito de um material de resina com reforço de fibra de vidro. Agora, não citei aqui, mas também tem algumas na sala que é de alumínio, né? Possui escotilhas, né? Acesso à nacelle, acesso ao interior do rotor e elevação em baixa de material por ponte rolante. Possui escotilha localizada no teto, que fornece luz do dia, ventilação adicional, acesso ao exterior, né? A parte superior da nacelle. Essas escotilhas aí no teto são de suma importância, principalmente quando a nacelle está sendo habitada, né? Tem um pessoal de OEM lá fazendo manutenção. Então a gente abre lá a escotilha lá para correr uma ventilação adicional, né? Porque geralmente
quando a máquina para, está em funcionamento, está bem quente no interior da nacela. Das principais funções da carcaça é o condicionamento térmico, né? Que dependendo da faixa de temperatura da turbina eólica que é projetada, é composto de entrada e saída de ar na carcaça, em alguns casos com ventilação motorizada, e aquecedores, né? Apenas para versões de baixa temperatura. Tem países aí que neva, né? Tem gelo. A temperatura dá muito baixa, então é composto também de aquecedores. As principais funções da carcaça é proteger os componentes da turbina eólica localizada no interior das condições ambientais externas. Tem turbina aí que é em beira de praia aí. Eu já tive a oportunidade de subir e ter areia, sal nos componentes em cima, principalmente nas questões de ventilação dos motores. Junta muito sal. Elemento de suporte, né? Como sensores ambientais, sistema de baliza, radiadores e sistema de refrigeração da caixa de engrenagem. Esses elementos ficam acima da nacelle, então em cima da carcaça. Então a carcaça serve como suporte, né, para esses componentes e manter o interior da turbina eólica em condições adequadas dentro da faixa de operação para a qual foi projetada. Então tem um rango de temperatura ideal para o funcionamento de todos os componentes dentro da nacelle. Então a carcaça ela faz a carcaça ela faz essa função de manter a temperatura numa faixa adequada de funcionamento. Vamos falar agora um pouco sobre o sistema de orientação. O sistema de orientação é localizado entre o bastidor e a torre. E é do tipo ativo e é composto por uma coroa de uma peça ou dividido em vários setores, dependendo do modelo da turbina eólica. 4 ou 5 ou 6 motores de engrenagem, dependendo do modelo da turbina eólica, acionados eletricamente pelo sistema de controle da turbina eólica, de acordo com as informações recebidas do Sonic Veleta. Esses motores são responsáveis de girar, né, a nacelle sentido horário ou anti-horário. Tem de 5 ou 7 pinças, né, de freio, dependendo do modelo da turbina eólica, com pastilhas de freio ativas hidraulicamente ou por fricção. Nessa parte aqui, hidraulicamente, se fala que é aplicada uma pressão, essas pastilhas se abrem, e também tem a por fricção, que é uns parafusos com mola, e que se chama freio passivo, né? O hidráulico se chama freio ativo, e esse por fricção se chama freio passivo. E um conjunto de elementos deslizantes, radiais e axiais, né? É como se fosse ver essa função de um rolamento, né? Para a nacelle, apesar de seu peso, né? Junto com o do rotor, conseguir deslizar na base. As principais funções do sistema de orientação são permitir a nacelle girar em relação à torre para orientar o rotor em direção ao vento incidente. Manter a posição de orientação da nacelle em relação ao vento incidente, né? Tanto de orientar como manter a nacelle sempre orientada para o vento. Transmitir a força do rotor para a torre e desenrole de cabo se necessário. Época de chuva que fica aquela nuvem carregada, geralmente as torres elas ficam meio desorientadas, porque sempre fica procurando o vento e pode ocorrer de girar excessivamente e
provocar uma torção nos cabos internos, né, de potência, de controle. Então tem um sensor que se chama conta-voltas que conta esse número de voltas máximo. Então quando chega esse número de voltas máximo que a turbina deu, o gerador para, é feita o sistema automático, vai fazer esse desenrole dos cabos automaticamente e a turbina volta a operar normalmente. Aqui nós temos uma animação, né, que fala do sistema aí de orientação, o sistema de pitch, e a forma que ele se movimenta. Agora vamos falar um pouquinho do bastidor chassi, né? Como fosse um carro, né? Tem um chassi que suporta toda a estrutura, né? Bastidor instalado sob o sistema de orientação é dividido em duas partes. Estrutura frontal, bancada de ferro fundido onde os apoios do eixo principal são fixados, os braços de torque da caixa de engrenagem e a coroa do sistema de orientação de engrenagem. Estrutura traseira, né? Estrutura soldada mecanicamente formada por duas vigas unidas pelas áreas frontais e traseiras, né? O chassi dianteiro e traseiro são conectados entre si por juntas parafusadas. Aqui nós temos uma foto aqui, uma figura aqui que fala um pouco de como é essa estrutura, mas dependendo do fabricante e o modelo do aerogerador, essa estrutura pode variar um pouco. As principais funções do sistema do bastidor é servir de base para todo o sistema localizado na nacelle, transmitir as cargas da nacelle para a torre e suportar o suporte do eixo principal, os motorredutores do sistema de orientação e os braços de torque da caixa de engrenagem são fixados na estrutura frontal do bastidor. E a estrutura traseira suporta o gerador, gabinete superior e suporta o transformador e os painéis, né? Eixo principal, né? Que geralmente é chamado de manshaft, né? Em inglês, ou no Brasil eixo lento, né? Mas é o eixo principal do aerogerador. O sistema de eixo principal está localizado na frente do bastidor, entre o rotor e a caixa de engrenagem. É fabricado em aço forjado e possui um orifício central, longitudinal, para alojar as mangueiras hidráulicas e os cabos de controle do rotor. Nesse caso aqui que eu citei, seria um aerogerador com pitch hidráulico, né? Que vai as mangueiras hidráulicas, né? E também vai os cabos de comunicação e controle. Já em aerogeradores que é pitch elétrico, vai apenas cabos elétricos, né? É fixado ao cubo por meio é fixado ao rotor por meio de uma flange parafusada e é suportado por dois mancais, alojados em suportes fundidos. Nesse caso aqui que está 12 mancais é porque eu botei em relação à máquina gamesa, mas a casa na Suzlon é apenas um mancal. Até quando a gente vai fazer alguns grandes corretivos em Suzlon, tem que instalar um dispositivo para suportar um pouco desse peso do eixo, no caso de fazer uma substituição de uma gearbox. Já em máquina gamesa não é preciso instalar dispositivo para suportar o peso do rotor. A conexão com a entrada de baixa velocidade da caixa de velocidade é obtida com
colar de aperto cônico que transmite o torque por atrito, né? É como se fosse uma cunha, né? Parafusada. Então, quanto mais aperta, mais o eixo da gearbox, que é o eixo lento, encaixa nesse eixo da gearbox, né? É comprimido. Então, fica fundido, né? O eixo da gearbox com o eixo lento. Vou citar aqui as funções mais relevantes do sistema do eixo principal são transmitir o movimento de rotação, torque do rotor para a caixa de velocidades, transmitir as cargas do rotor e da caixa de engrenagens para o bastidor, atuar como um sistema de travamento do rotor. No flange, aqui onde é encaixado o rotor, né, tem alguns orifícios, né? E na parte fixa do eixo lento, alguns aerogeradores são dois, outros são cilindros, né? Ou alguns acionados eletricamente, essa bomba, tem uma bomba hidráulica, né, com cilindro, alguns são eletricamente, outros são manualmente, que toda vez que vai acender o rotor, obrigatoriamente tem que fazer esse travamento, né, para permitir nossa segurança no rotor, a máquina não venha a girar o rotor. E passagem dos elementos de controle e pressão para o rotor, né. Agora vamos falar um pouco sobre multiplicadora, né? O sistema de caixa de velocidade está localizado entre o eixo principal e o eixo de alta velocidade, feito em material fundido. O fator de multiplicação depende da frequência da rede, né? Ou seja, a frequência da rede influencia diretamente no fator de multiplicação da caixa de engrenagem. Existem vários modelos com pequenas diferenças físicas, mas intercambiáveis na turbina eólica, totalmente equivalente do ponto de vista funcional. Por que a gente fala do ponto de vista funcional? Quando um gerador é projetado, e também é projetado o chassi. Então, o chassi já é projetado de acordo com a gearbox, porque cada modelo de gearbox tem uma fixação diferente. Então, do ponto de vista funcional é equivalente, mas nem sempre é compatível justamente pelo ponto de vista construtivo. A principal função do sistema de multiplicador é modificar a razão de velocidade de rotação, torque, proveniente do rotor através do eixo principal, ajustado a esses valores às exigências operacionais do gerador, eixo de alta velocidade da turbina eólica. O sistema de multiplicadora contém um estágio planetário e dois paralelos que permitem a multiplicadora a multiplicar a velocidade de rotação transmitida pelo rotor. Tem uma animação aqui, vou dar o play aqui para vocês terem uma ideia de como é internamente a gearbox. Aí a gente pode dar uma visualizada basicamente como é internamente as engrenagens da gearbox. E aqui vocês podem ver aqui, ó, nesse eixo central dela aqui, ó, onde passa todo o cableado, mangueiras de hidráulicas, aí passa pelo meio desse eixo central, passa pelo eixo principal, que é o eixo lento, e chega até o rotor. Vamos agora falar um pouco sobre o acoplamento, né? O sistema de acoplamento do eixo de alta está localizado entre a caixa de engrenagens e o gerador.
é constituído pelos seguintes sistemas: freio mecânico, localizado no eixo da saída da caixa de engrenagens, é formado por um freio a disco, ativo e ativado hidraulicamente. E o acoplamento de eixo de alta, né? Consiste em material flexível capaz de transmitir a curva, apesar de sofrer certos deslizamentos, né? Eles incluem um limitador de torque para suportar quedas de tensão. Existem modelos diferentes, com pequenas diferenças físicas mais intercambiáveis na turbina eólica, equivalente do ponto de vista funcional. E esse acoplamento serve como um fusível mecânico, ou seja, vai que o rotor, o gerador trava, acontece alguma coisa do tipo que chega a travar o eixo do gerador, o acoplamento se rompe, né? Como fosse um fusível mecânico, para não sobrecarregar o sistema. Aqui nós temos aqui o acoplamento de eixo de alta, transmite a rotação do eixo de saída da caixa de engrenagem para o gerador, absorvendo pequenos deslizamentos de vibração da caixa de engrenagem. E na outra figura temos o freio mecânico. É usado apenas com freio de estacionamento, ou no caso de aplicação de um botão de emergência, ou seja, em condições normais o freio do mecânico não funciona, mas a máquina está em pleno funcionamento. Você aperta o freio a botoeira, esse freio não vai acionar. Esse freio só vai acionar quando o gerador estiver em baixa rotação e as palas já estiverem as palas estiverem em defesa, né? Em 87 graus. Aí sim, o freio é uma condição para o freio atuar. Vamos falar um pouco sobre o gerador, né? O sistema de gerador está localizado na estrutura traseira e é unido à caixa de engrenagem através do acoplamento de eixo de alta. Possui alimentação dupla assíncrona com 4 ou 6 polos, o rotor enrolado e anéis coletores, né? Protegido contra curto-circuitos e sobrecargas, né? Essa parte aqui de curto-circuito e sobrecargas é um sistema de proteção chamado crowbar. Esse sistema, caso detecte curto-circuito ou sobrecarga no gerador, ele tira toda a parte de força do rotor e curto-circuita seus terminais, anulando as correntes. Existem modelos diferentes em pequenas diferenças físicas, mais intercambiáveis na turbina eólica, com leves adaptações e totalmente equivalentes do ponto de vista funcional. Eu já trabalhei num parque comissionamento, que o último gerador era máquina Gamesa, e o último gerador foi um gerador GE. E deu um trabalho para parametrizar, mas funcionou equivalentemente. A principal função do gerador é converter energia mecânica rotacional transmitida da caixa de engrenagem em energia elétrica. O gerador forma, juntamente com o conversor de frequência do quadro elétrico top, um sistema de dupla potência que permite comportamento síncrono contra a rede. Ou seja, esse ponto de geradores síncronos ou assíncronos tinha até gerado uma discussão no grupo, né? Os geradores são assíncronos, mas só que o conversor faz que o gerador se torne síncronos, né? Que é uma da característica para poder acoplar a rede. Pode trabalhar em velocidade variável, alcançando desempenho ideal para qualquer velocidade de vento.
maximizando a produção e minimizando as cargas e ruídos. Controle de potência ativa e reativa. Através do conversor, pode ser feito esse controle. De jogar mais reativo na rede, jogar mais ativo, vai de acordo com a parametrização do sistema. Controlar a amplitude e a fase das correntes do rotor. Conexão e desconexão suaves à rede elétrica, né? Tem essa característica. Aqui tem uma pequena animação de como é o sistema. Sistema hidráulico. Isso aqui é de acordo com a máquina hidráulica, que seria a máquina Gamesa, a Vestas, a Acciona. Sistema hidráulico é de pitch, está localizado parcialmente na nacelle e uma parte no rotor. E é composto pelos seguintes subsistemas principais: grupo hidráulico localizado na nacelle, circuito da nacelle hidráulico, formado pelo circuito de alimentação do freio mecânico e do freio do sistema de orientação, e a entrada na união rotativa, né? E o sistema de pitch, formado pela união rotativa e todo o sistema hidráulico e os cilindros hidráulicos localizados no interior do rotor. Nessa foto aqui a gente pode ver o grupo hidráulico e o sistema de pitch, né? Sistema de passo no rotor. O sistema hidráulico tem duas funções bem diferentes, né? O sistema hidráulico fornece pressão hidráulica para 3 sistemas, né? Freio de orientação, freio mecânico e o sistema de mudança de passo, né? O sistema de pitch. O sistema de mudança de pitch gira as pás ao longo do seu eixo longitudinal para ajustar o ângulo de ataque contra o vento das palas, né? Esta posição maximiza a produção de energia com base na velocidade do vento. Além disso, o sistema de mudança também funciona como freio primário ao girar as palas a 90 graus quando a turbina eólica entra em pausa, parada ou em emergência. Ou seja, com a mudança a máquina está em produção, ocorre algum avaria, algum problema no aerogerador, só o movimento das palas para a posição de bandeira já é um freio aerodinâmico. Aqui temos uma animação do grupo hidráulico fornecendo potência para os 3 sistemas. Vamos falar um pouco do transformador, né? O transformador está localizado na parte traseira da nacelle, em um compartimento separado por uma parede de metal. A localização do transformador na nacelle é projetada para minimizar as perdas elétricas devido ao comprimento dos cabos de baixa tensão. Algumas características: trifásico, encapsulado a seco, diferentes opções de tensão de saída entre 6.6 kV a 35 kV, diferentes faixas de potência aparente, especialmente projetado para aplicações eólicas, né? É um transformador específico para aplicação. Inclui todas as proteções necessárias, como detectores de arco, fusíveis de proteção para evitar danos. Por segurança, o transformador é isolado termicamente e eletricamente do restante dos componentes da nacelle, né? Não é à toa que no cubículo do trafo
a porta tem uma chave. E essa chave fica no switch gear. E essa chave só é liberada quando a máquina está sem tensão e aterrada. Aí você consegue tirar a chave, aí você sobe com essa chave e consegue adentrar o trafo, que é por questão de segurança, né? Só libera a chave se o aerogerador tiver sem tensão. Aí o transformador possui duas funções principais, dependendo do momento da operação. Em operação normal, eleva a tensão produzida pelo gerador e transmitida através do gabinete top aos níveis da rede de alta tensão. E durante a partida, reduz e adapta a tensão da rede para fornecer energia ao sistema da turbina eólica. Ou seja, antes da turbina começar a produzir, ela está consumindo, né? Então, o fluxo de corrente no trafo é da rede para a turbina. E quando a turbina está em operação normal, o fluxo de corrente é da turbina para a rede elétrica. Vou falar agora sobre elevação de carga, né? O sistema de elevação de carga. É localizado dentro da nacelle e é composto por estrutura que é formada por prótico de suporte e trilhos de deslocamento. Isso é para alguns aerogeradores. Tem alguns modelos que é fixa a estrutura, né? Estrutura móvel ou guindaste, né? Uma estrutura móvel que permite a movimentação ao longo da nacelle, um carrinho que fornece movimento perpendicular em relação à estrutura móvel. No caso da Gamesa, é desse modelo aqui, né? É bem útil, porque algumas operações de manutenção corretiva, trocar alguns motores, fazer alguns serviços que troca um eixo, um acoplamento, é capaz de a gente utilizar a talha elétrica, né? E faz menos esforço do que usar uma talha manual, bem mais prático. O sistema aqui é composto de uma talha de corrente de elevação de cargas com capacidade máxima de 800 a 1000 kg, dependendo aí do modelo do sistema, pode levar de 800 a 1000 kg. A estrutura fixa suporta o esforço da talha e reforça a carcaça, né? A função da talha é manipular, levantar e baixar elementos dentro da nacelle, bem como da nacelle até o chão através da escotilha traseira da nacelle. Aqui nós temos uma foto aqui, uma figura, né, que mostra a talha, né, em azul, e o sistema dela aí, o trilho dela em verde aí, né. Aí a gente consegue, isso aqui é uma máquina gamesa, a gente consegue estar movimentando essa talha para onde a gente vai fazer o levantamento da carga, né, até 1000 quilos, e também consegue baixar e subir material através da escotilha. Agora vamos falar um pouquinho sobre sensores, né? A turbina eólica está equipada com um sistema de sensores que controla permanentemente diferentes parâmetros ambientais e operacionais da turbina. Ambientais, localizados na parte traseira, do lado de fora da nacelle, que são os anemômetros, ultrassônico, a paleta é a veleta, para-raios. São localizados, são denominados sensores ambientais, né? É direção, velocidade de vento, essas coisas. Sensores operacionais, localizados em diferentes componentes da nacelle. Sensor de temperatura, sensor de velocidade do rotor, sensor de vibração, sensor de fumaça, sensor de velocidade do gerador. O sensor de velocidade do gerador seria um encoder, né? Os sensores executam diferentes funções na turbina eólica. Sensores ambientais
Monitora a temperatura externa, velocidade e direção do vento. Sensores operacionais monitoram a temperatura dos componentes, níveis de pressão, vibração, posição das lâminas das palas, velocidade e posição do rotor, velocidade do gerador e etc. Todas essas informações são analisadas e registradas em tempo real, para que o sistema de controle desempenhe suas funções de supervisão e regulamentação. Agora vamos falar um pouco sobre o Sistema de Manutenção Preventiva, o SMP. É composto por unidade de monitoramento e processo, localizado no armário superior, e sensores acelerômetros, localizados em pontos estratégicos da turbina eólica, em caixa de engrenagem, gerador, mancais, dianteiro e o eixo principal. A unidade de monitoramento e processamento é capaz de receber sinais de até 12 sensores acelerômetros. Esse sistema ele faz a leitura das vibrações, e se acaso ele vê que tem alguma vibração excessiva, pode parar a máquina, Vê que pode causar danos ao equipamento, pode parar a máquina. A função do CMP é detectar falhas ou deteriorações prematuras nos principais componentes da turbina eólica. As principais características são monitoramento contínuo de componentes críticos da turbina eólica, processamento de sinais de detecção de alarmes e operação integrada com rede do parque PLC e SCADA. O que é isso? Caso o SMP detecte alguma vibração excessiva, além de ele mandar um aviso para o PLC, dependendo do grau da vibração, pode parar a máquina ou limitá-la. Ou seja, dependendo do grau da vibração, pode limitar a máquina. Se a máquina produz 2 megas, limita ela para produzir 1 mega e continuar produzindo. Ou se for uma vibração muito excessiva, aí a máquina para imediatamente. E também o sistema manda essa informação para o SCADA, para a subestação, para o sistema de monitoramento à distância. Eles conseguem ler essa informação também, que o SMP manda essa informação. E é isso aí. Vamos agora, quem tem alguma dúvida aí, eu vou começar a responder as dúvidas. E a aula obrigado aí por ter ficado até o final desses slides. E vamos discutir um pouquinho alguns questionamentos aí, algumas dúvidas que alguém tenha ficado.